Olá, boa noite, querido aluno, querida aluna. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, véspera de feriado, não é isso? Metade do mês de junho, nos aproximando cada vez mais da prova do Enem e do grande desafio que você tem pela frente de chegar o máximo possível aos 1.000 pontos. Afinal de contas, não esqueçamos, a redação vale 20% da nota da tua nota, do cômputo da tua nota final do Enem. Então é importante levarmos em consideração que se trata de um bocadinho aí de caminho andado, né? Dá para sair bem na frente dos concorrentes, principalmente por dois motivos. Um, que a cada ano o índice de zeros na redação aumentam, e, por um outro lado, o índice de notas 1.000 diminui. Então você tem tudo aí para fazer a diferença na tua prova de redação, fazer bonito no dia da tua prova de redação do Enem, e naturalmente matar pau e fechar a tua prova, como a gente diz, né? No Nordeste o pessoal fala muito, vamos fechar a prova, vamos gabaritar aqui no Sul. E é esse o objetivo nosso desse curso de redação para o Enem. Galera, em função de poucas perguntas que nós temos tido nas aulas, eu vou comunicar a vocês que na semana que vem a gente vai fazer o nosso último encontro da redação do Enem. Hoje ela é bastante prática, a gente vai falar um pouquinho, vai tomar um pouquinho aquela questão do ponto de vista, do discurso, algumas dicas a mais de produção textual, e semana que vem encerramos com a nossa última aula, na sexta aula, o nosso conteúdo de redação nota 1.000 para o Enem. Fica ligado, por um outro lado, que certamente, logo depois do mês de julho, a gente vai começar mais uma rodada, mais uma jornada, não repetindo o conteúdo até aqui explorado, muito pelo contrário, para que você tenha aí o sucesso absoluto. Quero agradecer de antemão muito os nossos patrocinadores, a Movedu, que é a franqueadora de marcas como a Microlin, como a Prepara Cursos, como também a Educa Mais, a Ensina Mais, que estão dando esse apoio especial, estão oportunizando a plataforma para que a gente faça toda essa rodada de trabalho com vocês. Bom, mas vamos lá então. O que eu preparei para vocês esta semana? Vou compartilhar aqui minha tela, depois esse material vai ficar disponibilizado para vocês, você vai conseguir acessar em casa, deixa eu só voltar aqui na apresentação de slides, e vai também ficar gravado esse material todo para vocês aí. Nós falamos na primeira aula sobre enunciação e discurso, né? Lembrando que discurso nada mais é do que o quê? Uma construção social, um ponto de vista, uma posição. E enunciação é o texto propriamente dito, aquilo que você vai gerar para o leitor. Então o emissor tem uma intenção, ele tem um discurso, e ele tem um ponto de vista acerca do mundo que está lhe cercando. De outro lado, temos um receptor. No caso da redação do Enem, você tem uma banca de corretores, né? Você tem lá 3 corretores que vão fazer a tua análise e vão atribuir um conceito, uma nota para você, de 0 a 1.000 naquelas 5 competências que nós já trabalhamos. Qual é a sua tarefa importante? Escavar na superfície da palavra uma vertical, ou seja, uma condição a partir de uma posição sua, para que faça significação aquilo que você está ali tentando produzir, que você marque o receptor da mensagem, sobretudo por 3 elementos básicos. Um ponto de vista bem definido, argumentos que sustentem a sua posição, a sua tese, e depois um projeto de intervenção, né? Que significa o quê? Poxa, eu discuti um problema, falamos na última aula sobre isso. Eu abordei e esgotei aquele problema. Como é que eu posso resolver? Que caminhos eu dou, ou que eu vejo como possíveis, para que aquilo que eu acabei de criticar, que eu acabei de trabalhar, escavar, buscar ao fundo, eu consiga dar aí para o meu receptor, portanto, o meu corretor da banca, efetivamente um caminho ou caminhos, né, que possam amenizar aquele problema que é de interesse coletivo, que é de interesse social. Nessa brincadeirinha, temos que lembrar que isso representa a construção da sua subjetividade. Afinal de contas, isso é individual. Cada pessoa tem um ponto de vista diferente, não há um ponto de vista certo ou errado, por isso você pode concordar, você pode discordar daquilo que é a temática apresentada para você, mas você não pode fugir daquilo que são as regras da norma culta da língua portuguesa. Ou seja, vamos trabalhar uma única variante, vamos tentar deixar de lado a gíria, deixar de lado aquilo que são elementos coloquiais, para fazer com que o seu texto tenha um tom formal. Afinal de contas, lembremos lá, não esqueçamos que está diante de uma entrevista. E se todo ato de comunicação, a prática social básica,
o Enem cria uma situação comunicativa para que você exteriorize o seu discurso, que você exteriorize seu ponto de vista, articulando-o por meio do quê? De elementos linguísticos, que são as palavras, as frases, os períodos, os parágrafos, né? Que vão costurando aos pouquinhos aquele conceito sem você extrapolar direitos humanos, sem você ferir valores éticos, preceitos éticos que são estabelecidos na sociedade, que são estabelecidos como um contexto do que é aceitável ou que é inaceitável, para percebermos que você tem uma posição coerente, que coaduna com aquilo que está estabelecido socialmente. Então, em vista desse caráter comunicativo, vamos entender que existe uma pluralidade de habilidades a serem discutidas. Ou seja, como é que você demonstra que você domina, do ponto de vista linguístico também, o seu idioma? Por isso que, dentro dessa condição de idioma, aparecem o quê? As relações sociais que você estabelece, as relações contextuais, o mundo que você habita, o que você já leu, aquilo que você entende por verdadeiro. E, claro, que essa costura a gente chama de deíticos textuais, quer dizer, os elementos, além do mais, além disso, por fim, que vão mostrando e vão sinalizando para o leitor que você não vai usar, por exemplo, um por fim ou um portanto no começo da tua redação. Muito pelo contrário, isso vai ficar lá no final, quando você irá abordar o seu projeto de intervenção. Como você não vai começar uma redação com além disso, eu só posso usar um além disso depois que eu já citei alguma coisa, citei um argumento, por exemplo, dentro do meu texto. Isso é um elemento muito importante nessa relação de desambiguação de uma informação. Por exemplo, como a gente viu lá da coerência externa, né? Ou seja, quando você escuta lá o V escrito numa fachada, corta esse cabelo masculino ao vivo. Alguém corta o cabelo, gente, a não ser ao vivo? Humanamente impossível. Sinto falta da galinha da minha mãe, do peixe do meu pai e da energia do povo brasileiro. Percebe que a galinha da minha mãe já não tom ambíguo, até de certa forma pejorativo, por mais que seja dito por uma modelo como Gisele Bündchen. Nós sabemos que ela não estava sendo indecorosa, pejorativa no uso desta galinha, estava se referindo ao animal, mas ela poderia organizar esse discurso dela de maneira distinta para que não se gerasse essa dubiedade de sentido, essa possibilidade de julgamento de uma condição incoerente. Isso porque, gente, na fala, as coisas passam mais batidas do que na escrita. Na escrita fica ali escancarado, de certa forma, aquilo que é a discordância do que nós vimos ou entendemos por realidade, ou vimos ou entendemos e validamos como uma verdade. Um exemplo simples, olha aqui, um comercial. Móveis por esses preços não vão durar nada. Puxa, será que os móveis são de qualidade? A ambiguidade, nesse caso, no texto publicitário, claro que ela se justifica, né? Ou seja, um preço desses, quer dizer, o preço não dura nada, o estoque não vai durar nada, todo mundo vai correr comprar. Afinal de contas, está se tratando de móveis de qualidade. Mas, nesse caso, a ambiguidade é eliminada pela imagem. Você não vai ter esta oportunidade de colocar uma foto, de fazer lá um print de um post seu, um post de alguém. Você vai ter que contextualizar isso para que o leitor consiga entender no seu processo de argumentação como você analisa aquilo e como você mostra senso crítico. Lembra que criticidade é uma das competências textuais que são abordadas no Enem. Por isso que o texto é um tecido, ou seja, um todo, um elemento em que as partes precisam estar entrelaçadas, de modo que você vai tecendo as suas ideias, enlaçando-as pelas palavras, construindo com habilidade os enunciados, sendo capaz de transmitir uma mensagem, transmitir uma discussão acerca de um problema e, principalmente, colocar lá projetos de intervenção, ou seja, projetos que possam amenizar aquele problema de interesse coletivo. Então, quando se fala em mensagem, em informação, está-se sempre passando pelo discurso. Afinal de contas, nós já vimos isso, nenhum texto é neutro. Muito pelo contrário. Quando você escolhe uma série de signos, que são as palavras, você vai tornar esses signos capazes de mostrar determinado referencial, determinada posição. Como você vê isso numa dança, você vê isso num quadro. Também são textos, apesar de valerem-se da comunicação não verbal, que também geram emoções, também geram concordâncias, discordâncias, do mesmo modo que o texto escrito também gera para nós. A diferença é que você tem que se focar, no caso do Enem, em elementos puramente escritos, ou seja, a palavra é a sua matéria-prima de construção. E quando se fala em contexto, é muito importante a gente
pensar no contexto. O que é contexto, professor? É tudo aquilo que não está no texto, mas interfere no seu significado. Quando você pega essas duas imagens, né? Olha o conceito de especial. Na imagem da esquerda, puxa, alguém importante. E na imagem direita, é alguém que tem algum problema, alguma dificuldade, né? Ou algum atraso psicológico ou psíquico que nos demonstra essa condição de especialidade. Ou seja, a mesma palavra, em contextos, ou às vezes fora de contextos, podem gerar extrapolações, podem gerar a quebra do que nós chamamos de coerência textual, a quebra daquilo que você tinha por intenção entre aquilo que você enunciou. Isso é extremamente importante, por isso que é legal você fazer o rascunho da tua redação e depois revisar, perceber se aquilo que você está ali apresentando, de fato, fará sentido aos olhos do leitor, e que você não descontextualize, que você pense que ele não está diante de você para tirar uma dúvida, ele não pode te questionar, te interpelar. Então, o texto escrito é a única coisa que você tem. O teu contexto, portanto, são as margens, aquelas margenzinhas da página em que você precisa fazer valer e aparecer, e aparentar o teu texto ou o teu ponto de vista. Esse contexto imediato, portanto, é aquilo que circunstancialmente motiva. Você está diante de uma prova de redação do Enem, você está diante de um tema de interesse coletivo, quer seja lá a violência doméstica, que a gente viu semana passada, falamos sobre a questão do cancelamento, falamos já sobre a questão do aborto, e imediatamente aqueles textos que estão lá na tua prova de redação, eles foram tirados de fontes diferentes, mas eles formam o teu contexto imediato, eles formam as tuas referências para que você monte determinada posição, determinada análise, né, desse problema que é de interesse coletivo. Pode ser também, por exemplo, a transparência nas eleições, pode ser, por exemplo, também a questão do voto aos 16 anos, essa participação política, vimos este ano aumentar acentuadamente, graças à própria mobilização de adolescentes nas escolas, da retirada do título aos 16 anos, por exemplo, é um fantástico texto. O que você considera como o elemento de representação ou de exercício de sua cidadania? A votação é um elemento desse. As fake news que tanto assolam o Brasil. Hoje pela manhã, por exemplo, vendo o jornal, aquele jornal famoso que eu falei a vocês outro dia, a Hora 1 da Notícia, às 4 da manhã, apareceu uma análise de o que é fake e o que é fato. Hoje está correndo na internet, nas redes sociais aí, por exemplo, uma descaracterização do mérito de Maria da Penha. Maria da Penha, segundo a informação fake que está rolando, foi alguém, por exemplo, que sofreu um assalto. E não, Maria da Penha foi espancada por seu companheiro, levou um tiro enquanto estava dormindo, né, perdeu uma mobilidade física e levou anos para conseguir fazer com que ele fosse preso e se livrar de uma relação extremamente abusiva. Por isso, aliás, a Lei Maria da Penha ela é criada em homenagem a isso. Quando eu desconheço o contexto imediato, eu às vezes posso até me levar por esses elementos circunstanciais de incoerência. E o cara do Enem tem, no tema da redação, o contexto imediato, ou seja, os limites daquilo que são aceitáveis ou não são aceitáveis como pontos de uma discussão. Por isso que é importante olhar muito o tema da redação e entender bem o que está sendo proposto ali para vocês. Lembra que eu te falei, você pode usar isso na tua redação, você pode parafrasear. O que é parafrasear? É escrever com suas próprias palavras e transformar isso em um argumento. Sabe aquele ditado popular de transformar um limão em uma limonada? É o que o Enem te oferece quando ele monta uma proposta de redação. Imediatamente ele traz ali posições, sempre contraditórias, para que você escolha um desses lados e você discuta com sapiência, sem ferir os direitos mais amplos, que seria o contexto maior, né, dentro da tua prova de redação, aquele contexto imediato que ele está ali sendo apresentado. Isso nos dá previsões de estilo, nos dá previsões de ideologia política, nos dá previsões de um ponto de vista, por vezes, até doutrinário. Ou seja, vamos fazer as pessoas aceitarem isso. E aí, quando você sai desta circunstância de discussão de uma coisa chamada de senso comum, a tua redação vai despontar. Mas como é que eu saio, professor, em um contexto imediato do senso comum? Evitando expressões vagas, evitando o famoso muitos, vários, diversos, e partindo para elementos, ou principalmente para argumentos concretos. Contra fatos não há argumentos. Lembra sempre disso.
Isso significa o quê? Explorar dados estatísticos, explorar situações pontuais que possam nos conduzir a uma análise. Vamos pegar um exemplo concreto. Eu vou discutir no Brasil a questão da relação indígena versus Estado. Nós tivemos agora uma barbárie de 2 assassinatos na Amazônia, em que os corpos foram simplesmente esquartejados, porque essas pessoas se opunham ao garimpo ilegal, se opunham à posse ilegal de terras indígenas. Quer dizer, isso é um fato que eu não tenho certeza exata de quando foi. Você coloca lá, no mês de junho de 2022, assistiu-se no Brasil ao assassinato de. Pronto, você já começou a dar referenciais concretos. Você saiu daquela história de colocar muitos crimes são praticados no Brasil contra os indígenas. Quais são esses muitos? Quer dizer, fazer o argumento falar por você, explorar, esgotá-lo ao extremo nesse contexto imediato da sua redação. Quando você pega, por exemplo, capas de jornais e revistas, o ataque à justiça. Aqui, claramente, a revista Veja estava fazendo uma alusão ao Partido Trabalhista Brasileiro, e a justiça era amarrada lá numa estrela, que é a estrela símbolo do PT. Quando aparece Dilma pisou no tomate, se você lembrar um pouquinho do governo Dilma, você vai lembrar que o tomate, a exemplo de que agora estamos vivendo, foi uma das frutas mais caras vendidas no mercado, e que fez e puxou a inflação para cima em dado contexto. Então, eu preciso analisar imediatamente o que ali está sendo me apresentado. E o contexto situacional, onde eu busco elementos de fora do texto. Quando eu analisei a Dilma ali, eu busquei elementos de fora do texto. Quando eu analisei o PT, e aqui o ponto de vista, ou seja, o discurso que a revista Veja nos apresentava, eu saí um pouquinho só daquele circuito imediato da página que estava ali apresentado. É o que a banca de redação quer de você, que você busque também elementos que estão fora da proposta de redação, mas que situacionalmente servem para elementos de análise, sejam informações ou experiências históricas, geográficas, psíquicas. Nada impede que você cite um filósofo, você cite, por exemplo, lá o próprio Freud em questões de análise de conflitos familiares. Isso faz parte de um contexto situacional, ou seja, quando você traz para determinado contexto algumas análises, algumas ponderações que vão enriquecer aquilo que está sendo ali discutido por você. Um exemplo bem simples, não sei se você conhece esse texto, é um belíssimo texto chamado Verdades, de Marta Medeiros, né? Sabe por que Romeu e Julieta são ícones do amor, são falados e lembrados, atravessaram os séculos incólumes no tempo, se instalando no mundo de hoje como um casal modelo de amor eterno? Porque morreram e não tiveram tempo de passar pelas adversidades que os relacionamentos estão sujeitos pela vida fora. Senão, provavelmente Romeu estaria com a Manuela e Julieta com o Ricardão. Romeu nunca traiu a Julieta uma balada com uma loira linda e siliconada motivada pelo impulso do álcool. Julieta nunca ficou 5 horas seguidas esperando o Romeu, fumando um cigarro atrás do outro, ligando incessantemente para o celular dele que estava desligado. Romeu não disse para a Julieta que a amava, que ela é especial, e depois sumiu por semanas. Julieta não teve a oportunidade de mostrar para ele como ficava insuportável na TPM. Romeu não saía sexta-feira à noite para jogar futebol com os amigos e só voltava às 6 da manhã, num sábado, bêbado, com o sutiã perdido no meio da jaqueta, que não era da Julieta. Perceba, a autora aqui, Marta Medeiros, está trazendo elementos que são situacionais, que não tem um nome específico, é um processo metafórico, mas que pertence ao nosso cotidiano, pertence ao nosso dia a dia, que provam porque Romeu e Julieta talvez sejam hoje ainda ícones do amor, porque eles não viveram as adversidades da vida. E aí abaixo ela começa a nos apresentar essas adversidades. Olha lá, Julieta não teve filhos, engordou, ficou cheia de estria, celulite, histérica, com muita coisa para fazer. Romeu não disse para Julieta que precisava de um tempo, que estava confuso, querendo de verdade curtir a vida e que ainda era muito novo para se envolver definitivamente com alguém. Julieta não tinha um ex-namorado em que ela pensava, ou sempre pensava, ficando por horas distante, deixando o Romeu com a pulga atrás da orelha. Romeu nunca deixou de mandar flores para Julieta no dia dos namorados, alegando estar sem dinheiro. Julieta nunca tomou um porre fenomenal e, no momento de descontrole, bateu na cara do Romeu no meio de um bar lotado. Romeu nunca duvidou da virgindade da Julieta. Julieta nunca ficou com o melhor amigo de Romeu. Romeu nunca foi mantido de solteiro com os amigos no prostíbulo. Julieta nunca teve um ataque de ciúmes achando que o Romeu estava olhando, dando mole para uma amiga
Romeu nunca disse para Julieta, na verdade, que só queria sexo e não um relacionamento sério. Ela devia ter confundido as coisas. Julieta nunca cortou 2 dedos de cabelo e depois teve uma crise porque o Romeu não percebeu a mudança. Romeu não tinha uma ex-mulher que infernizava a vida da Julieta. Julieta nunca disse que estava com dor de cabeça e virou para o lado e dormiu. Romeu nunca chegou para buscar a Julieta com uma camisa xadrez horrível, de manga curta, um sapato todo para lá e ultrapassado, deixando-a sem saber onde enfiar a cara de vergonha. Por essas e por outras que eles morreram se amando. Perceba, Marta Medeiros traz situações do dia a dia, usando Romeu e Julieta como grandes ícones de amor e descaracterizando um mito, descaracterizando o que está ali verdadeiramente cristalizado. Você pode fazer isso numa redação, você pode dizer isso, por exemplo, ao afirmar que na sociedade machista, como se vive hoje, é de praxe o aceitar da violência contra a mulher. É de praxe o aceitar que a mulher seja assediada em um ônibus, em um metrô, em que as pessoas toquem o corpo dela, em que ela seja acusada por estar com uma roupa curta. Você está buscando situações ou elementos situacionais de um contexto e trazendo para uma análise. Claro que a Marta Medeiros aqui não fez uma redação para o Enem, então por isso ela não fez um processo ou um projeto de intervenção, que é uma coisa muito importante que na tua redação deve acontecer. Como é que se faz a manutenção do amor? De maneira simples, com que os casais entendam e aprendam que amar é simplesmente fazer com que o outro se sinta o tempo todo importante para ele. E para isso, estabelecendo do diálogo, de buscas de terapias, uma constelação familiar, eliminam a possibilidade de Romeu e Julieta se matarem a todos os dias e se matam, por incrível que pareça, ainda que se amem. Opa, eu mostrei agora um projeto de intervenção para você. Buscando que um texto de bom humor, é uma crônica, na verdade. Claro que para isso você vai trabalhar com o processo de intertextualidade. O que é intertextualidade? É o que você consegue encontrar de chaves em um texto e outro. Por que a tua redação do Enem tem tantos recortes de textos diferentes? A gente chama isso de intertextualidade forçada, porque eles têm em comum, discutem a mesma temática, por mais que, por vezes, não apresentam a mesma posição. E vai ser muito comum que você encontre posições contraditórias em um tema de redação do Enem. Exatamente por quê? Porque o tema de redação do Enem não tem política, não tem ideologia, não tem discussão de gênero. Ele precisa mostrar o sim e o não, o 5 e o 50, o 8 e o 80. E cabe você usar uma das posições, ou mesmo, adotando uma das posições, descaracterizar a linha argumentativa que a outra posição possa estar ali apresentando. Por isso, o intertexto é uma das funções mais relevantes a serem compreendidas por você já na hora de você fazer o quê? Buscar a tua redação, ler o tema da tua redação. E por isso que eu sugiro que você comece a prova de linguagem de códigos pela redação, porque possivelmente você vai perceber que é uma linha intertextual, ou seja, os textos lá da prova de interpretação e os textos depois da prova de redação versem sobre uma mesma temática. E para você não confundir as coisas. E eu estou dizendo a você, não copie fragmentos, pedaços desses textos, mas reescreva com suas próprias palavras. Faça uma paráfrase, que significa o quê? Escrever com outras palavras o que está ali sendo lhe apresentado. Exemplo aqui, ó, horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Gente, é uma peça publicitária, irônica, por sinal, em que você está buscando o quê? Uma intertextualidade ao filme Tropa de Elite, Horta de Elite, o pede para sair, né? Aparece aqui de novo traçado para nós aqui. Então você busca o quê? Um processo intertextual. Olha, vamos de Copa do Mundo. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que gorjeiam não gorjeiam como lá. Você vai lembrar da canção do Exílio, de Gonçalves Dias, um dos textos mais memoráveis do nosso nacionalismo. E logo abaixo vem o quê? Uma reescrita. Nosso céu tem 5 estrelas e mais uma vamos ganhar. Perceba como a FIFA faz referência, nesse caso, nesse anúncio, a Gonçalves Dias, ao nacionalismo, ao saudosismo da vitória nacionalista, e nos lembra que nós temos brios e que, quem sabe, podemos chegar ao Hexa, que é o sonho de todo bom brasileiro, inclusive o meu, em comemorar novembro desse ano no Catar, quem sabe a nossa condição de Hexa na Copa do Mundo.
Então, o primeiro mecanismo de intertexto, e é o mais importante que você vai usar na tua prova de redação do Enem, é a paráfrase. É quando você escreve as mesmas ideias, sem desvios relevantes da ideia inicial, ok? Mas com o seu próprio texto. Isso não quer dizer que você não vai dizer quem disse aquilo originalmente. Se tem uma frase que você acha interessante, uma posição interessante de um pensador, de um filósofo que está no tema da redação, reescreva com tuas palavras, mas não deixe de citar o nome dele. E não erre o nome dele, isso é bem importante. Já falei isso a vocês outro dia, uma vez que eu corrigi uma redação do Enem, o aluno colocou: ser ou não ser eis a questão, disse Jesus Cristo. Quem falou isso não foi Jesus Cristo, foi Shakespeare. Aí o problema não está na você usar a frase, está em você dar o nome do autor errado. Então você está quebrando a autoridade intelectual de alguém. Então, parafrasear é um recurso muito comum no tema da redação do Enem. E a prova de redação está lá para te dar exatamente subsídio para que argumentos você vai utilizar. Então você pode sim lançar mão da paráfrase e o autor, o corretor da tua redação, vai perceber que você sabe usar esse recurso linguístico. Você está usando isso a seu favor dentro de uma tese, de um ponto de vista seu e de um processo de intervenção, que é um elemento muito significativo. Aliás, ele é muito claro como um dos requisitos, e vale 200 pontos lá, na sua conclusão da sua redação. Então, a paráfrase significa o quê? Você fazer esse processo de nova materialização, usando novas palavras, novos elementos ou novos signos, você trazer o contexto geral da informação, sem grandes distorções. Você não pode parafrasear distorcendo o que alguém disse. Às vezes, pegando um pedacinho só e não vendo a análise inteira que a pessoa falou. Isso é muito perigoso. Isso gera um processo de incoerência, porque num contexto situacional, percebeu-se que você fugiu daquilo que era o elemento primário daquela informação, daquele conteúdo textual. Há a paráfrase chamada ideológica, né? Onde você traz as ideias chaves do texto matriz, fazendo o quê? Variações sintáticas. Mas não é só usar sinônimos. Aqui, por exemplo, bem claro para você, um textinho lá retirado do Machado de Assis integralmente. Nem só os olhos, mas as restantes feições, a cara, o corpo, a pessoa inteira, iam se aprimorando com o tempo. Eram como um debruço primitivo que o artista vai enchendo e colorindo aos poucos. E a figura entra a ver, sorrir, palpitar, falar quase, até que a família pendura o quadro na parede em memória do que foi e não pode ser e era. Esse é o texto original. Olha o texto parafraseado. Nem só a confissão, mas as restantes provas, os documentos, testemunhos lá do pericial foram se apurando com o curso do processo. Revelaram-se como uma trama novelesca, em que o autor vai delineando e colorindo aos poucos, e ela entra a fazer planos, executá-los, até que os autos do processo retratam o quadro de um crime, registrando que foi e já não pode ser. Aqui nos autos, a versão colhida, contra o acusado podia ser, e é a verdade dos fatos. Perceba, houve uma compreensão dessa adaptação do que era a ideia original do texto de Dom Casmurro, e ele fez aqui, então, um processo de paráfrase. Ele reescreveu, trazendo isso para um contexto situacional, fazendo uma análise dentro de um argumento que ele estava ali apresentando. Também existe a chamada paráfrase estrutural, muito comum no texto jurídico, em que você recria um contexto em cima de uma estrutura frásica. Então, o direito é por excelência, entre as quais que mais o sejam, a ciência da palavra. Olha o texto parafraseado. Analogia por excelência, entre as quais o sejam a base da jurisprudência. Quer dizer, fazer analogia, comparações, significa que eu estou trazendo ali a baila a possibilidade de usar outras decisões que são jurisprudências jurídicas. Ou a equidade é, por excelência, a prática do ideal da justiça. Equidade é o quê? Tratar as pessoas respeitando o limite da sua desigualdade, a necessidade da sua desigualdade. Eu trouxe uma estrutura, eu saí de um texto matriz, em que o direito era a chave, e transpus isso para a analogia, e transpus isso para a equidade. Você pode fazer isso à vontade, tá, gente? Não há problema nenhum nesse tipo de trabalho. Mecanismos vão estar em voga aí para que exista o seu chamado processo de intertextos. Primeiro, a estilização.
Então, você reformula o texto, cria um remake desse texto, sem traí-lo, sem perverter o sentido dele. Então, nesse caso, exige-se de você o emprego de alguns procedimentos de estilo, que vão trazer para o teu texto instrumentos retóricos de uma variação de um mesmo tema. Então, toda estilização, ela se afasta um pouquinho da paráfrase nas elaborações textuais, porque ela traz para nós aqui a chamada função poética, em que o domínio da linguagem, o domínio da língua, do vocabulário, me permite esse processo de estilização. É como que comprar uma calça jeans. Você compra a calça jeans e você estiliza, você cria uma identidade para você. Corta aqui, pinta ali, faz um adesivo lá, um decalque cá, e aquela mesma calça que originalmente tinha uma outra função, passa a lhe representar. Você pode fazer no meu texto também. Você pode trazer remakes de textos lá, que estão até na própria prova da redação, no tema da redação, e trabalhar esse processo de estilização, fazendo com que aquela mesma ideia figure em um contexto situacional diferente. Ou seja, em uma posição que agora ali é sua, que pode até originalmente ser discordante daquilo que a proposta da redação lhe apresentou. Né? Isso é muito comum em vários textos. Existe a paródia. O que é a paródia? A paródia, gente, é uma coisa muito legal, porque você mantém a estrutura e rompe o significado. Olha só, os Simpsons fizeram uma paródia aos Beatles. Quem não lembra desse memorável quadro dos Beatles atravessando uma rua de Londres? Por que eu sei que é uma paródia? Porque a cena é a mesma, mas os personagens são diferentes. Então o contexto é outro. A paródia é uma figura humorística, tá? Que pode ser usada, assim, em várias situações significativas, em que você pode criar personagens ficcionais, por exemplo, no lugar de um político, no lugar de uma situação, e explorar ao máximo o barbarismo que essa condição e essa menção indireta que você está fazendo no seu texto podem falar como um processo argumentativo. É um belíssimo recurso de argumentação. Eu posso também criar elementos polêmicos. Eu polemizo um texto matriz. Tem uma foto da Benetton. A Benetton fez uma campanha colocando o antigo presidente americano, né, beijando o presidente chinês. Claro que foi montado, isso é óbvio que sim. Mas a Benetton quis chamar a atenção para a marca dela. Quem conhece um pouquinho a linha de trabalho de comunicação da Benetton, sabe que ela trabalha a recriação polêmica como dos carros, ou uma das forças matrizes dos seus processos de criação publicitária. Então, você pode explorar uma situação ao extremo, mas desde que você depois explique-a e analise-a para que ela venha não ferir os direitos estabelecidos da sociedade. Você pode fazer uma narração, por exemplo, bárbara, ou de uma violência sexual contra a mulher, de um desrespeito contra os direitos de gênero, desrespeito, por exemplo, à condição de racismo. Nos lembrando de situações de futebol, você pode narrar fatos bizarros. Hoje eu vi pela televisão de manhã que um cidadão que há 5 anos atrás resolveu um belo dia, morando nos Estados Unidos, começar a proferir injúrias raciais contra pessoas que moraram em Goiânia. Ele achou que nunca fosse ser preso. Ele está preso nos Estados Unidos hoje. Puxa, foram 4, 5 anos para prendê-lo. Mas a prisão desta pessoa se torna um símbolo do que era polêmico, favorável para uma situação de oposição, em que mostra que as redes sociais não significam um universo sem lei, que as pessoas não estão acima do bem e do mal ao usarem da covardia por estarem atrás do teclado. Se você analisar isso e tornar isso num contexto imediato, uma força motriz do seu ponto de vista, o seu texto vai ficar o quê? Um texto interessante para o leitor. E o corretor da banca, puxa, ele fez de propósito isso. Ele não fez para gerar uma incoerência. Ele trouxe isso para fazer com que eu refletisse na veracidade e principalmente na condição de, puxa, eu nunca tinha analisado esse tema sobre esse prisma, sobre esse ponto de vista. Perceba quão importante, às vezes, o texto ter alguns pitacos polêmicos, sim, para chamar a atenção do leitor. Isso é extremamente importante. E claro que, nessa brincadeira, eu vou fazer mão do quê? De coesão e de coerência. Coesão
o entrelaçamento das ideias. Ou seja, a partir da unidade mínima de uma palavra, gerar uma sequência chamada de frase, depois gerar um parágrafo, ir para um novo parágrafo quando eu mudei o argumento, por exemplo, ou quando eu vou iniciar o processo de intervenção. Eu estou mostrando para o leitor que eu tenho aqui uma organização, uma estrutura textual clara na minha cabeça. Mais introdução, desenvolvimento e conclusão, eu sei que o desenvolvimento não é um parágrafo só. Se eu tenho 2 argumentos, cada um vai ficar em um deles em separado. E eu tenho uma conclusão. Eu não vou começar o texto argumentando, não há necessidade. Eu tenho que começar o texto mostrando que a minha tese, ou seja, o meu ponto de vista e o tema sobre o qual eu vou desenvolver esse ponto de vista. Então, o texto não é um amontoado de palavras soltas, desconexas. Pelo contrário, eu tenho uma chamada, um eixo paradigmático, ou seja, essas palavras vão me trazer um discurso, não são associações livres de uma ideia tênue. Eu distribuo-as à medida que horizontalmente, ou seja, frase a frase, palavra a palavra, eu posso fazer o quê? Esta elaboração, esta criação. Então, essas relações de sintagmas, as chamadas relações sintagmáticas, elas geram sempre um sentido, gera um impacto significativo, um impacto discursivo, que nós chamamos de relação paradigmática. Então, como é que o texto se torna perfeito? Coesivamente, quando as palavras horizontalmente organizadas geram bons efeitos discursivos, bons efeitos paradigmáticos, uma espécie de equilíbrio horizontal e vertical. Um exemplo simples aqui, ó. Era um dia claro e animado. Todos queriam desfrutar ao lado dos pássaros e flores em festa. Eu só queria isolar-me do mundo, fechada no escuro da decepção. Vamos melhorar um pouquinho a coesão, a liga dessas palavras? Olha lá, era um dia claro e animado. Parecia que todos queriam desfrutá-lo. O Lô recupera quem? O dia claro e animado. Parecia que todos, parecia naquele dia, ao lado dos pássaros e flores em festa. Ou melhor, quase todos. Olha o melhor, que bacaninha, gente. Eu estou fazendo uma análise um pouquinho mais apurada, porque eu não conseguia participar daquele entusiasmo. Olha o meu porquê que apareceu aí, uma relação de causa e efeito na frase, tá vendo? Eu só queria isolar-me do mundo, fechada no escuro da decepção. Quem estava fechado? Eu. Houve uma elipse aí que não prejudicou o sentido textual. Muito pelo contrário, como as frases são curtas, esta quebra gerou possibilidade de significação. E lhe chamam a atenção com o parecia, o ou melhor, que fazem com que o texto leve para o leitor um efeito paradigmático, ou seja, um efeito de sentido, de significado mais aprimorado. Eu deixei vários exemplos para vocês dessa brincadeira. O mais comum, e o primeiro deles aí, é quando você usa os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Leio com prazer as obras de Caio Mário, porque ele é um ótimo jurista. Quem é o ele? O Caio Mário. E possui. Quem possui? O ele, o próprio Caio Mário. Então, o ele e o e são recursos coesivos, em que eu passo a interligar as informações, né? Houve carnificina na casa de detenção. A coisa ficou feia. Quem é essa coisa? É a carnificina. Às vezes eu não vou colocar o ela ficou feio, porque o ela pode nos remeter a uma pessoa. Então eu lanço mão de uma expressão sinonímica, uma expressão que consegue sintetizar tudo o que aconteceu antes, que nesse caso é a carnificina. Por que a palavra coisa? Porque carnificina é uma coisa difícil de ser aceitada, né? É uma coisa bizarra, ela diz respeito aos direitos humanos. E quando eu passo a usar a coisa, eu estou me referindo e mostrando o que? Indiretamente o meu discurso. Eu não concordo com isso. Eu não acho isso passível de aceitação como ser humano. Por isso a coisa fala bacana no texto, remetendo-se à carnificina diretamente. Então eu estou fazendo um processo de regressão, eu estou indo para trás. Eu busco primeiro o tema apresentado e depois eu faço os elementos, ou pronomes pessoais, ou elementos aditivos, ou mesmo expressões sinonímias que possam tornar clara a minha ideia e o meu ponto de vista ao leitor. Também eu posso fazer um processo progressivo. Olha lá, falta-lhe o solo aos pés. Recua e corre, vacila e grita, luta e se ensangrenta. Olha que legal. Esse
chama-se polissíndeto. Poli, muitos, vários. Síndetos, conjunções. Eu repeti os es, recua e corre, vacila e grita, luta e se ensanguenta, e rola e tomba, e se despedaça e morre, para reforçar progressivamente alguém que está numa caminhada rumo à morte. Ou eu posso enumerar. Primeiro pediu desculpas, depois, assim, sem mais nem menos, voltou a me agredir. Você pode fazer uma argumentação. Em primeiro lugar, além disso, ou pode usar em segundo lugar, né? Ou pode usar ademais. São elementos coesivos que vão mostrar a enumeração. E essa enumeração é um processo de progressão. E ela vai seguir uma ordem cronológica. Então, toma cuidado se você fizer menção a datas. Comece cronologicamente, da data menor para a data maior, ou em processo inverso, da maior para a menor. Agora, no meio do caminho, não quebre esta lógica cronológica, que isso vai gerar um processo de incoerência pessoal. Né? Isso é muito importante. Ou eu posso trazer elementos informativos. Doação é contrato pelo qual uma pessoa, doador. Ao invés de colocar doação, é uma pessoa doar. Não. Você colocou um elemento informativo. Doação é contrato. Ou seja, é um elemento tácito, acordado entre as pessoas. Viu que legal? Eu dei um elemento a mais. Eu mostrei para o leitor, nessa progressão de apresentação de um conceito de doação. Então, por exemplo, vai falar sobre cancelamento. Cancelamento é você censurar, você cancelar. O cancelamento não é bullying. Cancelamento não é uma atitude deliberada. Mesma coisa, eu estou adicionando elementos que são informativos e vão mostrar para o leitor o meu domínio daquele determinado tema que me está sendo apresentado para a discussão. E a coerência é o quê? Adequação dos elementos textuais em busca de uma unidade, que compatibilizem informações. Exemplo, o réu foi condenado a 5 anos e 3 meses, não lhe sendo concedido por isso o beneplácito de um regime mais brando, devendo cumprir a pena em regime fechado. As penitenciárias de São Paulo não são adequadas, não oferecem condições satisfatórias, representando, em última análise, a falência do sistema carcerário. Perceba, eu crio uma expectativa de que não vai sair de jeito nenhum. E depois eu quebro essa expectativa. Os meus 2 parágrafos não estão compatíveis. Então, eu deveria apresentar desde o começo o fato de que, muito embora o réu condenado parari, não tem um regime mais brando previsto. Mas, em função de inadequação estrutural, aí sim, eu não quebraria essa expectativa do leitor. E a gente fica muito triste quando corrige a redação de vocês, quando você gera uma expectativa de um belíssimo ponto de vista e os seus argumentos são xoxos. Você começa bem dando um soco lá na boca do estômago. Você começa como o Brasil na final com a Alemanha, né? Parece que vai ganhar. A expectativa é essa. E leva 7 gols de volta. Quer dizer, é incoerência, não é verdade? Nós não esperávamos isso. Então, cuidado para não quebrar a expectativa do leitor frente àquilo que está ali sendo apresentado. Então, a coerência é resultado de uma estrutura lógica que você dispõe nos seus textos. Essa estrutura lógica é montada por palavras que formam frases, períodos, orações, sentenças, parágrafos. Então, cuidado e perceba como você ordenou. 1 mais 1 não dá 3, gente. Não tem como. Cuidado com as frases que você elabora para você não dar um tiro no pé, literalmente, e vir afirmar uma informação que está distoante da expectativa que você criou no seu leitor. Então, para que exista uma unidade textual, primeiro ponto importante, selecione bem as palavras. Isso mostra a competência semântica que você tem para corresponder às expectativas funcionais da ideia que você pretende transmitir ao leitor. Também, cuidado e assinale não apenas chamadas de transição, ou seja, eu usei um além disso, mas eu comecei um texto por além disso. Além disso, o quê? Eu não consegui firmar ao leitor um processo de enumeração. Muito pelo contrário, ele vai ficar buscando o que além do que você me apresentou antes, né? Para que as suas ideias estejam em sintonia e não firam os processos de redação textual. Então, quais são as dicas importantes quando você for trabalhar causa? Pode usar motivo, razão, explicação, pretexto, base, fundamento, gênese, origem,
o porquê. Quais são os verbos que representam causa? Causar, gerar, acarretar, originar, provocar, motivar, permitir. Perceba, lembra do vocabulário fechado que falamos outro dia? Ser objetivo? Algumas locuções para usar no meio do texto. Em virtude de, indica a causa. Em razão de, por causa de, em vista de, por motivo de. Algumas conjunções. O porquê é o mais elementarmente utilizado, mas tem pois, por isso que, já que, visto que, por quanto, como, também indicam relação de causalidade. Consequência, substantivos, efeito, produto, decorrência, fruto, reflexo, desfecho, desenlace. Verbos, derivar, vir de, resultar, ser resultado de, ter origem em, decorrer, provir. Locuções, pois, por isso, olha como o pois é diferente do porquê, tá vendo? Porque é causa, o pois é consequência. Por consequência, por conseguinte, portanto, consequentemente, logo, então, por causa disso, em virtude disso, devido a isso, em vista disso, visto isso, a conta disso, em conclusão, em suma, em resumo, enfim, são elementos que vão expressar a coerência e não vão, a consequência, e não vão quebrar a expectativa do leitor. Oposição, contraste, objeção, antagonismo, reação, resistência, rejeição, oposição, impedimento, empecilho, animosidade, contrariedade, obstáculo. Alguns adjetivos, contrário, oposto, antagônico. Atitudes antagônicas, por exemplo, né? Verbos, objetar, impedir, contrariar, defrontar-se, ir de encontro a. Cuidado com ir ao encontro. Ir ao encontro não é oposição. Pelo contrário, indica proximidade. Embargar, obstar, contrastar. Locuções, apesar de, a despeito de, não obstante, pelo contrário, malgrado, em contraste com, contra. As conjunções importantes adversativas, mas, que muita gente confunde com mais é soma, mas é adversidade. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, se não, algumas conjunções concessivas, embora, apesar de que, se bem que, ainda que, conquanto que, em que pese, muito embora, mesmo que, enquanto, ao passo que, são elementos importantes que garantem a tua coerência e a tua coesão. Então, quando é que você garante as duas? Quando o emissor consegue obter, ao formular as suas frases, claramente definidas, os resultados delas como compatíveis entre si e principalmente com a imperativa, ou seja, com a sua posição, com a sua vontade textual. Por isso, os elementos coesivos, eles são articulatórios e às vezes eles quebram a articulação e ou quebram a expectativa do leitor. Ao quebrar a expectativa do leitor, eles vão gerar o quê? As chamadas incoerências textuais. Eu deixei para vocês uma série de tabelinhas, eu não vou passar todas elas aqui, mas que vão ser úteis para vocês, o material vai estar disponível para vocês verem depois, desde realce, inclusão, oposição, afeto, exclusão, igualdade, enumeração, né? Retificação, quando você está corrigindo, né? Fechos, ou seja, conclusões do texto, para que o texto fique melhor coesivamente. Enfim, meus amores, esse é o conteúdo que eu separei para vocês hoje. Semana de encontro de redação ao vivo. E eu estou aqui, William, para ver se tem alguma perguntinha para ser respondida para a galera aí. Boa noite, professor. Temos sim. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte. Quais métodos possíveis para evitar ambiguidade? Você não, em primeiro lugar, não contradizer o que está sendo dito. Exemplo, eu falo para você assim, puxa, hoje o dia está lindo. Pena que vai chover. Bom, se ele está lindo, você deveria estar gostando do fato da chuva estar chegando. Então, esse pena que vai chover quebra e gera o quê? Uma dubiedade textual. Ou você diz para mim, por exemplo, também algo que não é pontualmente gerador de uma única possibilidade de sentido. Então, você fala para mim, puxa, um exemplo bem simples. A frase da Gelli Bündchen ali, eu estou com saudade da galinha da minha mãe. Esse galinha é a galinha animal que ela tinha ou é efetivamente o comportamento moral dúbio desta pessoa? Isso é ambíguo. Então,
Quanto mais você for objetivo e preciso e perceber como as relações de palavras e frases existem, e por isso que Machado de Assis, quando escreveu Memórias Póstumas e Brás Cubas, ele põe no prefácio: criei um defunto autor e não um autor defunto. Porque muitos o fizeram ao iniciar a história de suas vidas. Foram defuntos autores. Moisés fez assim no Pentateuco, escreveu depois de ter vivido, de ter morto. Eu não. Eu volto para escrever minhas memórias com a plena certeza de que estou livre dessa existência porque não pertenço mais a ela. Machado fez questão de explicar o porquê o autor defunto era diferente de defunto ao autor, para não ficar nenhum tipo de possibilidade de sentido. E ele mudou somente a ordem, e como mudou tudo em termos de sentido e significado, ao fazer uso desse recurso, por exemplo. Mais alguma, William? Como não escrever de maneira vaga a minha intervenção? Dando exemplos concretos. Quando se fala para mim, por exemplo, a solução está em conscientizar as pessoas. Isso não é intervenção. Como conscientizá-las? Então, pode existir sim a sua frase. A solução está em conscientizar as pessoas por meio de campanhas em mídia aberta, discussões e rodas de discussões nas escolas, nas comunidades, associações de bairros. Aí eu já comecei a mostrar que eu tenho ideia de como a conscientização pode acontecer. Agora, se você parar na conscientização, você foi vago. Você não conseguiu gerar projetos de intervenção, viabilidades de intervenção. Temos mais alguma? Tenho mais duas. Professor, quais livros o senhor indica para enriquecer meu repertório sociocultural? Rapaz, eu te indico vários. Vou pegar aqui um. Eu adoro esse de paixão. Vocês vão achar estranho. Esse livro aqui chama-se Os Miseráveis, escrito por um cara chamado Victor Hugo. É um dos livros máximos do romantismo. Ele é um pouquinho grosso, né, gente? Veja aqui, né? Ele tem simplesmente, quer ver? 1.555 páginas. Victor Hugo escreveu isso em 15 dias. Você vai entender muito bem o que significa liberdade, igualdade e fraternidade, os preceitos da chamada República Francesa, os preceitos de alguns erros que nós cometemos até hoje. Agora, se você quer uma leitura mais descontraída, menos política, de mais valores humanos, te recomendo um belíssimo livro de Gabriel Garcia Marques chamado Memórias de Minhas Putas Tristes. Não se preocupe que só tem putas no título, não tem um palavrão. É uma belíssima história de amor. Um homem que, ao completar 70 anos, descobre o amor ao tentar dormir com uma prostituta virgem e não acontece nenhum ato sexual, mas ele a alfabetiza, conversando com ela, primeiro por desenhos no espelho do banheiro, em que eles dividiam numa pensão de subúrbio de 5ª categoria. E depois, aos poucos, ele passa a ler os textos que ela aprende a representar com o batom que ele escrevia no banheiro toda manhã para ela. E ele descobre que a vida faz sentido e sim, é possível um dia descobrirmos o amor. E se você quiser uma coisa mais bacana ainda, a Adriana Lisboa, uma escritora brasileira contemporânea, amo de paixão, tem um livro dela maravilhoso, venceu o Jabuti, inclusive, e é uma leitura muito, muito agradável, chama-se Sinfonia em Branco. A história de um abuso sexual de uma menina por um pai, e é lindo, uma poesia maravilhosa, o reencontro das irmãs, o reencontro com a psicanálise, como vencer aquela barreira, aquele medo. É maravilhoso, vale muito a pena ler. José de Saramago, ensaio sobre a cegueira. Se você gosta de assistir algum filme, se você olhar Não Olhe para Cima, que está no Netflix, em cartaz, e você ler ensaio sobre cegueira, você vai perceber, puxa, o Netflix, o cara que montou esse filme leu certamente José Saramago, entre tantos outros que eu poderia citar para vocês aí. E olha, até bula de remédio enriquece a sua vida, tá? Por mais que tenha medo de morrer, antes de tomar o remédio, lendo a bula de remédio, tá, gente? Ler, lembrem sempre disso, é mudar a alma de casa, tá? É fascinante, é muito gostoso, por mais que você nunca conheça aquele lugar. Eu costumo muito ler um livro mais de uma vez. Victor Hugo, por exemplo, Os Miseráveis,
eu estou lendo pela terceira vez. E agora está fazendo muito mais sentido, porque eu tive, graças a Deus, e a minha profissão de professor, a oportunidade de conhecer Paris, as ruas de Paris, e a história versa sobre um cara chamado Jean Valjean, que vai ser preso por roubar 2 pães. Vai ficar 20 anos na cadeia. Ele foge da cadeia. E um inspetor que corre atrás dele a vida inteira comete suicídio, porque ele não acredita como é que um homem que possa ter passado tanta coisa ruim na vida, na prisão, foi capaz de não se corromper e não tornar ou deixar que a sua alma fosse liberta à maldade, como é de praxe todos os seres humanos acreditarem. É linda a história, belíssima a história. Se quiser ver, tem um DVD dele que fizeram musical, lindíssimo também, muito fiel à obra, inclusive, tá? E é muito bom quando você lê um livro e você visita o lugar depois. Você percebe os detalhes, a riqueza de detalhes que o autor escreveu ali. E, para não deixar de fora o meu amado Nordeste, Vidas Secas, do nosso querido amado Graciliano Ramos. Você vai ver como é linda a poesia de colocar uma cadela com o nome de baleia e Fabiano, que tinha nome de gente, ser desumanizado a cada capítulo em função de ser um sertanejo, um retirante, um bruto, que não sabia falar e não sabia amar, lutava rigidamente pela sobrevivência. Parodiando, de certa forma, o Cris da Cunha, que diz que o sertanejo, antes de tudo, um forte. Enfim, algumas dicas para vocês aí de leitura. Temos mais um, William? Tem sim, professor, a última. Professor, na redação é obrigatório o uso de citações e censo de pesquisas? Olha, não é obrigatório, mas lembra aquele do peso argumentativo, tá? Você traz a tua linha de argumentação para uma linha mais objetiva. Então, se você não lembrar do nome do centro de pesquisa, coloca pesquisas ilustram que, e pesquisas no Brasil, no estado tal, X% das pessoas, isso dá um peso mais forte na tua argumentação, ok? E não é pecado você não lembrar do centro de pesquisa que você está citando. Citações, você não precisa colocar ipsis literis, o que o autor escreveu, você pode parafrasear, falamos sobre isso hoje, escrever com tuas palavras o que era a ideia central do autor. Beleza? Meus amores, quarta-feira que vem, estou disponível aqui para vocês o mesmo horário, canal, instante, e a gente vai colocar disponível amanhã já o link dessa aula. Então, forte abraço, obrigado pela presença e até quarta-feira da semana que vem. Tchau, tchau.